Olá, tudo bem? Aqui é o Graciano Arruda para mais um vídeo falando sobre criação melódica para você compor aí a sua melodia para o seu solo no estilo do jazz, na linguagem do jazz. Neste vídeo eu vou falar sobre fórmula melódica, como você pode utilizar uma fórmula básica melódica para criar ideias melódicas dentro da linguagem do jazz. Então, se você curte jazz, curte essa linguagem, já dá aí o seu like aí para poder ajudar o nosso canal, tá certo? Então vamos lá, fórmula melódica é uma forma simples, porém muito útil. Vai ser muito útil para você criar ideias melódicas, linhas melódicas. Por quê? Porque a melodia... Eu comecei, filho da puta. Isso. Olá, tudo bem? Aqui é o Graciano Arruda para mais um vídeo aqui no meu canal falando sobre criação melódica para você compor aí, começar a compor o seu solo, né, na linguagem do jazz. Neste vídeo eu quero falar sobre uma fórmula melódica, uma fórmula básica aí que vai te ajudar a desenvolver linhas melódicas, até porque as ideias não vêm do nada, né? O jazz não vai vir do nada, você precisa entender a linguagem e algumas características, né, desse idioma. Então, se você curte jazz, já dá o seu like aí para ajudar aí o nosso canal, tá certo? Então vamos lá. Como eu disse, as ideias, né, para quando você vê aí pianista, instrumentista solando dentro do jazz, a maioria das vezes, né, não veio do nada. Ali existe, né, uma preparação antes, um conhecimento de algumas técnicas de criação melódica. Então essa fórmula que eu vou passar aqui, ela é simples, porém muito útil e importante para o seu desenvolvimento melódico, para o seu discurso melódico dentro da linguagem do jazz. Então vamos lá, começar aqui. Dó maior, né? Sempre Dó maior, porque é uma oportunidade para começar fácil. Você tem um acorde de Dó maior. Esse acorde é uma tríade, né? Então nessa tríade você vai acrescentar uma segunda aqui, ó, o Ré. Então você tem o Dó primeiro, o Ré o segundo, o Mi o terceiro e o Sol é o quinto, né? O Fá o quarto, né? Como se fosse o quarto grau, né? 1, 2, 3 e 5. Então você tem a fórmula aí: 1, 2, 3, 5. Essa é a fórmula. Nós vamos agora trabalhar com algumas combinações. Então, sobre essa tríade, né, você vai trabalhar sobre o acorde com sétima maior. Aí você tem a tríade de Dó maior, mais uma segunda aqui, né? Ou uma nona. Então essa vai ser a fórmula. Então, a partir, né, dessa simples fórmula, dessa simples estrutura, você já pode fazer combinações melódicas e colocando ali, né, o ingrediente rítmico da própria linguagem. Então vamos dar alguns exemplos. Você tem um Dó, você pode praticar de forma aqui mesmo, ó. Já é uma pequena ideia. Né? 1, 2, 3 e 5. Você pode trabalhar também de forma descendente, de forma descendente também. Você pode começar do 5, 1, 2 e 3. É simples, porém já é uma ideia melódica. Como, tipo, por onde que você vai começar? Como você vai começar a criar uma ideia, né? Vai começar a estruturar o seu solo. Você pode já
já é interessante. Então já começa aí algumas, né? Algumas possibilidades interessantes. Aí você vai começar agora a colocar pausa também. Eu posso começar o 3, 5, olha, combinando. 3, 5, 1, 2, 3, 5. 3, 5, 1, 2, 3, 5. Já é uma forma também. Outra aqui, pode, de novo, começando de uma pausa, você tem 5, 1, 2, 3, 2, 1, 5 e 3. Vai ficar. O interessante né, de se pensar também nessa questão de fórmula, que você visualizando a questão da numeração aqui dos graus, essa pequena ideia você pode transpor para outras tonalidades. Por exemplo, se fosse em Mi bemol, então eu tenho 5, 1, 2, 3, 2, 1, 5 e 3. Olha só como que, né, fica fácil você agora pegar com essa mentalidade, né, você já consegue trabalhar em outras tonalidades. Seguindo mais exemplos, ainda aqui, a partir, né, dessa fórmula, nós estamos trabalhando aqui sobre a fórmula, sobre o primeiro grau, que é a partir do Dó. Então, é a fórmula 1, 2, 3, 5 sobre o primeiro grau. Tá? Então aqui, eu pego aqui 2, 5, 3, 1, 2, 5, 3. Olha que bonita essa ideia. Então, olha só, como você pode combinar e fazer música, né, soar de forma bem musical, uma simples tríade crescida aí, de uma nona. Agora, dando uma ampliada, só ainda sobre essa melodia. Interessante que começa na nona, né? Que interessante. Vai finalizar, resolver aqui na terça do acorde, nota característica. Nona e dá uma parada aqui na nona. Essa frase é muito legal. Então, né, eu achei muito interessante essa ideia aqui, melódica. Então, é uma melodia, as notas são bem diatônicas, estão ali no campo de Dó maior. Você pode pegar essa mesma ideia e aplicar, no caso, se tiver uma Lá menor, que é o sexto grau, eu posso aplicar essa mesma ideia. Que faz parte, né? Está ali no campo harmônico, a melodia, o acorde. O que vai mudar é a função melódica, né? A função melódica aqui no próprio Dó. O Ré está seguindo 2, está como função, né? O segundo grau, o Sol, o quinto grau, o Mi, a terça, nota característica do Dó, o Dó a fundamental, o Ré de novo a segunda, o Sol e a terça. Então aqui está tendo uma função específica sobre o acorde de Dó maior. Agora quando você muda, a função já muda e o resultado sonoro também. Porque mudou a função. Então agora aqui o Ré você já era segundo, você vai ter a 11ª, que é a quarta, né? Quarto grau de Lá menor. O Sol, que é quinto grau de Dó, vai ser a 7ª menor. Ó, porque vai dar até um intervalo de quarto. O Mi vai ser a quinta agora. O Dó vai ser a terça menor agora, nota característica de Lá menor. Voltou para o Ré, 11ª, o Sol a 7ª
e o Mi é quinta. No Dó, na menor. Serve até de uma ideia aí, você vindo de mais compassos. E agora, essa mesma, ainda, olha só, essa mesma ideia, você pode colocar ela num segundo cadencial, no acorde 2, num acorde menor. Aqui pensando no acorde 2, no Ré menor, o segundo grau de Dó, a mesma ideia. Olha que interessante, como que já mudou novamente. É a mesma melodia, teve uma função em Dó, teve uma função diferente em Lá menor, agora outra função, vai ter outra função agora, as mesmas notas sobre o Ré menor. Agora o Ré vai ser a fundamental, o Sol vai ser a 11ª, né? O Mi vai ser a nona, o Dó a 7ª menor, o Ré a fundamental, o Sol a nona, a 11ª e o Mi a nona, né? Ou seja, eu termino agora na nona. Dó, terminei na terça, né? No Dó, terminei na terça. No Lá menor, terminei na quinta. E no Ré, vai ser a nona. Como que é interessante, né? Você conhecer alguns aspectos funcionais da melodia para você saber onde você pode aplicar e como a sonoridade, né, vai ficar aí, se você vai escolher, se ficar interessante para você. Poxa, essa aqui soa mais interessante nesse acorde, então eu vou replicar essa mesma ideia sobre tal acorde, somente para que você gostou da melodia e que a função vai mudar. A função melódica vai mudar e você quer aquele tipo de sonoridade sobre aquele acorde, utilizando a mesma melodia. Agora, ampliando um pouco mais, você pode pegar essa mesma ideia, olha só como o conhecimento, e você vê as relações de notas, de escala, acorde, como que você consegue ampliar ainda mais. Aqui eu posso pegar essa mesma ideia e aplicar no 2-5-1, criar essa mesma ideia no 2-5-1, ou seja, no Ré, Sol e Dó. Então, como eu posso pegar essa mesma ideia? É um acorde. Você tem um compasso, né? Você tem 2 tempos para cada acorde, 2 tempos aqui no Ré, 2 tempos no Sol, né? E termina aqui em Dó. Então, eu posso dividir essa linha melódica. Agora, só com a fórmula. Aqui sobre esse 2 e 5, eu utilizei apenas uma fórmula, que é a fórmula 1, 2, 3, 5 do primeiro grau. 1, 2, 3, 5 da tônica. E já que eles estão fazendo Ré, Sol e Dó, então aqui está sobre qual acorde? Está sobre o acorde da tônica, que a tônica é Dó maior. Então é a fórmula 1, 2, 3, 5 da tônica, nesse segundo cadencial. Esse é o segundo cadencial. 2, 5, 1, de uma tonalidade. Então, eu apliquei de forma individual sobre esses acordes. Ou então, é como você, né, você pega uma forma, uma ideia, você já utilizei, o que aconteceu aqui? Ela funcionou para 2 compassos. Ela não foi agora só num acorde. Eu já tenho aí uma ideia para 2 compassos. Muito interessante. E nesse caso, aqui agora, 3 compassos. Como que eu posso pegar essa mesma ideia e colocar ela para 3 compassos? 2 completo, 5 e depois um 1. Agora aqui, vou usar essa mesma ideia no 2, né? A melodia completa no 2, porque como ela termina aqui no Mi, resolve no Mi, resolve aqui no Mi, esse Mi vai me servir como 13ª de Sol 7. Então eu achei interessante, né, pegar essa ideia, já que estamos resolvendo aqui no Mi, então eu vou ter 3 compassos.
aproveitando para decidir sobre interessante sobre um acorde dominante, né? Dessa é uma terceira sobre o acorde dominante. Ou seja, sobre o Ré, o Sol, eu continuei utilizando a fórmula 1, 2, 3, 5 da tônica, né? 1, 2, 3, 5 da tônica. Então, com uma simples fórmula, né? 1, 2, 3, 4 notas, você consegue fazer bastante coisa. Então não é simplesmente técnicas, possibilidade de você usar e orientação. Como você vai utilizar essa tríade, né? Essa fórmula. E eu estou aqui passando para você poder já desenvolver a sua linha a partir dessa ferramenta. Outra questão, a gente viu aí a fórmula, né, de 1, 2, 3, 5 sobre a tônica, né, ou sobre a própria cifra. Essa cifra tá ali, você pode, por exemplo, se fosse Fá, eu estou em Dó. Quando eu vou para o Fá, eu vou usar essa mesma fórmula no Fá, aí já é 1, 2, 3, 5 sobre o quarto grau. Porque aqui, eu quero dizer que agora aqui, eu posso aplicar a fórmula sobre o quinto grau, criar uma tríade, crescendo também de uma segunda, pode ser. E agora é a fórmula 1, 2, 3, 5 sobre o quinto grau. E a partir disso, agora também, trabalhar combinações, várias possibilidades de criação melódica. Olha esse exemplo. Ó, já foi uma ideia simples, mas bem útil e interessante. Aqui olha como, né? Tem dois compassos aí, como que fica interessante. Porque começa aqui, ó, interessante. Eu comecei aqui sim, por quê? Porque é a nona. E eu vou lá para a décima terceira, lá para a sexta, né? No caso, sexta. Então já é caminho para você começar, né, a desenvolver também uma ideia, uma linha melódica. Esse próximo exemplo, eu começo na sétima, já que está aqui, por quê? Já que está o quinto grau, né? Essa fórmula sobre o quinto grau também é interessante, por quê? Porque você tem, olha só, você tem uma sexta, uma sétima maior e uma nona. Então vai soar muito interessante, muito rico. Você criar uma ideia sobre a fórmula do 5 grau. Foi lá para a nona, sétima, 6, 5 e a nona. Então você tem aí 3 notas para enriquecer o seu acorde. 7, 6, 5, 9. Olha só sobre essa fórmula também. E você pode usar semicolcheia, né? Como que fica, né? Interessante. A questão da rítmica. Tem uma pequena antecipação aqui, ó. Se fosse combinar. Então você pode também criar uma ideia, você pode ir fazendo combinações de fórmulas também, né? De locais. Ainda seguindo, né? A fórmula 1, 2, 3, 5 sobre o quinto grau. Olha essa linha aqui. Eu vou terminar na sexta, que interessante também, né? Tudo aqui sobre a fórmula do quinto grau.
grau também. É você terminar também aí na sexta sobre um acorde com sétima maior. Aí agora, como eu disse, você pode fazer combinações de uma estrutura, de uma fórmula e outra fórmula. Ou seja, pode combinar a fórmula sobre o primeiro grau e sobre o quinto grau de um acorde maior com sétima maior. Aqui no caso do nosso exemplo. Como você pode fazer isso? Olha aqui, é essa linha aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Simples, mas aqui até ficou interessante. Comecei na nona, né? Ou seja, pegando a ideia aqui também aqui já do quinto grau, que já é o quinto grau, a forma do quinto grau. Estou combinando. Aí quando aqui no sol eu já aproveito como se fosse o início da forma sobre o primeiro grau. E vou terminar na nona também. Eu começo na nona e termino aqui na nona. Então quando você junta, né? Você pega já duas fórmulas melódicas, você já pode ampliar uma ideia. Que você já vai ter várias outras possibilidades. Você vai ampliar a sua ideia melódica. Como que ficou interessante. Então você já tem isso em mente. Você pode utilizar, combinar uma fórmula melódica de um grau, ou seja, do primeiro com a fórmula melódica 1, 2, 3, 5 do quinto grau. Vamos além um pouquinho, né? Então você já viu aí sobre o primeiro grau, a fórmula sobre o quinto grau, uma fórmula. Você pode também trabalhar a fórmula sobre o segundo grau. Só que o segundo grau, na tonalidade Dó maior, é um Ré menor. Mas nós vamos utilizar o Ré maior. Podemos colocar uma nona aqui, dessa tríade, que é o Mi, né, que é a terça de Dó. Mas em relação a essa tríade de Ré, vai ser a nona, o segundo grau. Aí você vai ter o que? Uma quarta aumentada, o Fá sustenido, que vai ter aí a sua sonoridade lídia. Tem agora três formas, sobre o primeiro, sobre o quinto grau e sobre o segundo grau. Porém, o segundo grau, uma tríade maior, né? Precisa aqui de uma segunda. Você já pode agora também desenvolver algumas ideias a partir disso. Aqui você pode, se quiser, você pode fazer o acorde com quarta aumentada. Acorde bem lídio, acorde lídio. Então você tem uma sonoridade lídia. E até a questão da estrutura melódica também. Cadê esse Fá sustenido? E não tem nenhuma nota evitada, até porque termina no Mi aqui, ó. Ou, se preferir, um Dó mesmo com sétima maior. Ainda, né, com essa mesma ideia sobre o segundo grau, a fórmula, pode. Vou combinar. Lá, Mi, Fá sustenido e Ré. Fica aí uma sonoridade muito interessante. Então você tem agora três fórmulas sobre o primeiro grau, sobre o quinto grau, sobre o segundo grau maior. Então você pode também fazer uma linha, né, combinando aí as três fórmulas, né, desses graus.
Então aqui em semicolcheia, que eu fiz aqui, ó. Olha como fica interessante. Então eu tenho o primeiro grau, desculpa, o quinto grau aqui. Aí eu vou agora para o segundo grau. E agora que eu vou terminar sobre o primeiro grau. Com a melodia finalizando na nona. Como lembra, você tem uma linha aí muito interessante, utilizando essas três fórmulas, desses 3 graus, e a questão da rítmica, né? Fazendo em semicolcheias. Ficou bem expressivo. Então é você utilizar essas técnicas, né? Essas combinações. No acorde agora, eu quero falar um pouquinho também, não dá pra gente falar muito, dar muito exemplo sobre vários tipos de acordes. Aqui no acorde menor. No acorde menor, você vai ter a própria, né, da própria fundamental da cifra, no caso do Ré menor. O Fá é a terça menor, o Sol é a quarta, ou a 11ª, e o Lá é o quinto grau. Então, você já tem aqui outra forma sobre especificamente agora um acorde menor. Então você já pode olha a combinação aqui. Aqui eu parti, você pode partir de qualquer. Interessante, agora que você tem que também entender, você pode partir de qualquer ponto dessa forma. Eu começo aqui em cima, ó. A fórmula é essa. Eu paro daqui, ó, para criar, né, essa variedade. Então você tem que ir buscando várias possibilidades. Ainda sobre né, a estrutura no acorde, sobre o primeiro grau, a forma no acorde menor. Já que você pode também no acorde menor, você tem essa estrutura aqui. Você pode também ter uma nona aqui, né? Então você vai ter mais recurso, mais material. Olha a nona aí de novo. Então o trabalho você vai combinando aqui, ó, de forma intervalar. Então você, para o acorde menor, você tem essa fórmula sobre a própria fundamental, ou é a fórmula 1, no caso aqui vai ser o quê? 1, 3, 4 e 5 sobre o primeiro grau. Você pode ter também, agora, sobre o acorde menor, fazer essa fórmula sobre o sétimo grau desse acorde. Por exemplo, Ré, qual é o sétimo grau de Ré? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, 5, Dó. Então você vai fazer a tríade de Dó, um tom abaixo. Que pode crescer também, tríade e a nona. Agora você tem sobre um acorde menor, ou você pode, pensando num 2, 5, 1, pode utilizar esse recurso. Aqui nesse exemplo, você tem um 2, 5, 1 de Fá, Sol menor, Dó e o Fá. Opa. Então eu posso agora pensar aqui no 2, no Fá, no Sol menor, né? Uma tríade. Qual a forma que eu posso pensar? Posso pensar na tríade de Fá, que a gente viu agora, que é né, do sétimo grau. O sétimo grau de Sol é o Fá. Por isso, pensa como? Pode pensar uma tríade abaixo. A partir disso, você vai elaborar a linha melódica. Olha como foi essa ideia.
Aí aqui eu já entro em outra possibilidade, agora aí sobre o acorde dominante. Sobre o Sol menor, você tem um Fá maior. Mas olha essa posição, a posição do acorde. O voz, se fosse aqui, ó. Lá, Sol, Fá e Dó. Se fosse Lá, Sol, Fá e Dó. Né? Que é uma posição fundamental. Mas eu trabalhei aqui. Porque eu comecei com uma nona, quis começar com uma nona aqui e descer a ideia. Então você tem várias possibilidades, né, de você atingir um certo grau de sonoridade. E eu vou antecipar o Ré aqui, que vai ser a nona do Dó 7. Aqui eu já penso agora numa fórmula sobre acorde dominante. Você pode ter uma fórmula do próprio dominante, aqui, ó, do Dó. 1, 2, 3, 5, como foi no acorde maior, no dominante eu vou usar a mesma forma, porém o acorde é com sétima menor. Porém não vai ter nenhuma nota evitada, vai estar tudo certo. Então, já começo a adiantar essa possibilidade de você também pensar na fórmula sobre o acorde dominante. Então, tá aqui o acorde dominante, o Dó com 7, e você tem a fórmula sobre a própria fundamental, sobre a própria cifra. Você vê a cifra Dó com 7, então você vai fazer a fórmula sobre aquela cifra, né? Primeiro grau. Então, a gente viu esse exemplo aí anterior, trabalhando a fórmula sobre esse acorde dominante. E agora vamos pegar o segundo grau também, como foi lá no acorde com sétima maior. Se eu mudo esse acorde para dominante, eu vou utilizar a mesma fórmula aqui. Já cria uma sonoridade com característica dominante. O que é interessante aqui nessa estrutura, olha só que eu vou ter uma nona, eu vou ter uma 11ª aumentada, eu vou ter uma 13ª agora. Olha que sonoridade bacana. Tem um lídio, aí fica lá, era lídio, com 7 mais um lídio. Aqui, assim, lídio também, porém B7, né, que aí já para uma estrutura, né, dominante. Então, aí você tem essa possibilidade também de fazer agora combinações. Então aqui eu já tenho aqui, estou pensando em 2, 5, 1, você uma estrutura, né, uma cadência muito usada em composições, muito presente nas composições. Então você tem essa possibilidade. Então aqui eu vou fazer o que? Sobre o Sol menor, 2, 5, 1. Sobre o Sol menor, eu vou utilizar a fórmula sobre o 7º grau. Bem fundamental mesmo. Agora aqui, vou fazer a fórmula dominante sobre o primeiro grau. Começar com uma pausa. De novo. Essa linha toda foi baseado na fórmula, né? Essa fórmula se eu for observar também tem notas também do próprio acorde incluído ali. Só uma linha 2, 5, 1, olha que interessante, só baseado em fórmula. Não foi uma melodia que surgiu do nada. Eu simplesmente conheço, né, essas técnicas, essa fórmula, eu posso aplicar, gerando uma linha interessante. Então no Dó e no Sol eu tenho a fórmula 1, 2, 3, 5 do 7º grau, sobre o 7º grau de Sol. No Dó eu tenho a fórmula 1, 2, 3, 5 sobre o primeiro grau, sobre a cifra mesmo. Agora aqui eu vou antecipar aqui para o Fá. Eu faço uma antecipação, mas o acorde chega no Fá e eu tenho
agora que a gente viu lá, fórmula 1, 2, 3, 5 sobre o quinto grau. O Dó é o quinto grau de Fá. 1, 2, 3, 4, 5 da escala de Fá. Então eu já tenho muito elemento. Para criar uma linha muito interessante. Então não tem assim milhares, né? Aqui não foi muita escala, foi só a partir de uma forma, de uma ideia, de um recurso básico, bem básico, você criar linhas muito interessantes. E o 251, por exemplo, 251 de Sol, nosso último exemplo aqui, dando 251 de Sol, e aplicando o que a gente viu agora, para a gente aplicar no sob acorde dominante, o segundo grau, né? A forma sobre o segundo grau de um acorde dominante. Então, no Lá menor, eu vou ter 1, 2, 3, 5 agora sobre o terceiro grau. Ou seja, você já pode também agora pensar na fórmula sobre o terceiro grau de um acorde menor. O Dó é o terceiro grau menor, então já posso criar essa ideia, usar essa fórmula. Quando eu chego aqui no Ré, agora aqui já penso em Mi maior, que é a fórmula agora sobre o segundo grau do acorde dominante, que é o Mi aqui, ó. Acrescenta de uma nona. A estrutura é essa. Mas o que vai acontecer? Vai dar essa 11ª aumentada do acorde dominante, vai dar essa tensãozinha, né? Eu vou vir pro Mi, que é a nona. E antes de resolver por no Lá na nona, né? Essa 11ª, vai vir pro Mi e vai dar um salto de quarta. Né? Ficou bem forte, bem um choque mesmo. Eu acho bem interessante também esse tipo de abordagem, né? Você trabalhar com algumas tensões. Então aí, olha como que você vai evoluindo em questão de sonoridade, como que você quer aquele som, até porque também questão da linguagem do jazz, né? Que é uma das suas características aí, você trabalhar com muitas notas, né? Várias notas de tensão sobre um determinado solo. E você já fica dentro mesmo ali da proposta do jazz. Então, essa é a fórmula que você pode utilizar para você criar agora uma ideia melódica a partir de uma fórmula. Tá? Então, fazendo um resumo aqui, né, você também já expandir, então você tem um resumo aqui. Sobre um acorde maior, você tem o próprio a tríade, o primeiro grau. Você tem a tríade sobre o segundo grau, fazer suas combinações, já mostrei alguns exemplos, e sobre o segundo grau. Sobre o acorde menor, você pode ter 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5. Sobre o primeiro grau, você pode acrescentar uma nona também. Você pode pensar também no quinto grau, por que não? E fazer vários tipos de combinação, tá? Dependendo da situação, se for um modal, se tem um acorde dórico, ou até mesmo no 251, você pode acrescentar também essa nona. Então já fica aí outras possibilidades. Você pode também partir do sétimo grau, né? A gente viu. Várias possibilidades. Um acorde diminuto, por exemplo, pode pensar aqui no 1, bemol 3, 4 e a quinta bemol. Então você vai buscando possibilidades, tá? Um acorde meio diminuto. Também aqui você pode
Já que aqui você pode trabalhar, trabalhar a oitava. Você tem que ir também buscando os seus próprios caminhos. E essas combinações vai além também. No acorde, você pode pensar que aí vai, né, a gente vai levar para a ideia de quebrar o acorde. É a possibilidade também de você trabalhar agora a questão de combinação a partir da fórmula. Você vai agora combinando também a linha da tríade, da tétrade, uma dominante. Né? Você tem a nona aqui. Você vai poder também trabalhar a questão da tétrade e fazer combinações. Tétrade, você faz combinações com a própria tríade, tá? Então aí você pode usar a ideia, né, de combinação, usar da fórmula, e essa mesma ideia de combinação você vai também utilizar sobre a própria estrutura do acorde. Tétrade, maior, dominante, meio diminuto. E você vai buscando várias possibilidades de uso, de como você pode utilizar essa ideia sobre tal acorde. Tá certo? Então é isso aí. Fórmula melódica, você aplicar essas fórmulas na criação do seu solo de jazz aí. Então se você gostou, deixa o seu like aí. Se você não segue aqui no meu canal, segue aqui que constantemente estou publicando conteúdo aí para você começar a desenvolver, né? Começar a desenvolver o seu solo a partir de criar o seu solo dentro da linguagem do jazz. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.